nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aplaude ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Eu louvo a Deus porque está cheio de servo de Deus pronto nesse lugar. Glória a Deus pela sua vida, Viviane. Deus seja louvado. Está cheio de servo de Deus, serva de Deus, prontinho para ser usado nesse lugar. Paz, amados. Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. A você que está aqui no feriado, né? E glória a Deus por isso. Um dia frio. Quem gosta de frio aí, levanta a mão. Glória a Deus. Estão na igreja certa. Essa igreja a gente gosta de frio. A Alessandra diz que a gente gosta de calor, mas a gente não gosta de calor. A gente gosta de frio. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo, mas antes deixa eu falar. Nós vamos começar a semana que vem a nossa campanha de jejum. Nós vamos mergulhar águas mais profundas, né? Como você pode reparar, eu estou melhorando aos poucos. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E mais uma vez eu digo para você, se eu posso fazer todas as coisas, eu continuo fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, né? Eu não consigo entender muito não estar vivendo para Deus aquilo que eu fui chamado, porque talvez eu esteja enfrentando aí alguma coisa que seja complicado, ou eu preciso, naturalmente, deveria ficar mais de resguardo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A gente só serve a Deus quando está tudo bem. A gente só vai na igreja quando a gente tem saúde. Quando a gente tem financeiramente as coisas estão boas. A gente só serve a Deus quando está tudo bem. E aí a gente sobe no púlpito e diz: Deus é bom porque Deus cura. Deus é bom porque Ele te segura mesmo quando você está lascado. É simples assim. Deus é real e verdadeiro, porque no meio da dor, da adversidade, Ele fala com você. Basta você abrir os ouvidos do seu entendimento e você se colocar diante do Senhor, que Ele vai falar. E eu falo para Ele: quando o Senhor quiser que eu não vá, o Senhor fale. Mas se o Senhor quiser que eu vá, o Senhor me avisa. E essa madrugada o Senhor falou muito comigo. E eu logo imaginei que Ele não queria que eu não viesse. Marcos mesmo fala: pai, você devia ficar. E eu falo: para quê? Deus que eu aprendi a servir, Ele é Deus em todos os momentos. E eu aprendi a conhecer Deus nos momentos de mais adversidade da minha vida, de mais luta, de mais perda. Então, já que eu aprendi a conhecer Deus dentro do vale, eu posso garantir para você que quando você está fora do vale, você nunca esquece Deus. Mas quando você volta para dentro do vale, você sabe quem tem sido com você todos os dias. E assim como foi dito aqui, né? E eu louvo a Deus por isso. Essa parceria, ela vai sendo desenvolvida todos os dias. A cada dia da sua vida você vai desenvolvendo isso com Deus. Você vai dizendo para Ele aonde você quer ir, Ele vai te dizendo aonde Ele pode chegar com você. Porque existe uma diferença. Existe uma diferença entre eu dizer para Deus onde eu quero ir e Ele dizer aonde Ele pode chegar. Porque onde eu quero ir, eu dependo da permissão de Deus. Agora onde Ele quer chegar, o caminho já está aberto e aplainado. Só depende da minha resposta. E o Senhor falou muito comigo essa madrugada a respeito da mulher cujo filho ou os filhos era tudo que ela tinha, porque o marido havia morrido.
filha dos filhos dos profetas, casada com um profeta. E esse que servia aos profetas de Deus lá no livro de 2 Reis, e principalmente a Eliseu. A palavra de Deus diz que ele morre. E simplesmente ela perde tudo que ela tinha. E as dívidas começam a comer tudo que ela tem. O que eu quero que você entenda nessa noite são duas coisas. Servir a Deus vai expor a sua vida em muitos momentos em fraquezas, em debilidades, porque o ser humano, ele não é o que ele mostra, é o que Deus enxerga. O ser humano não é aquilo que ele representa, e muito menos aquilo que ele apresenta para ele mesmo. O ser humano, na verdade, é aquilo que ele é dentro dele, na sua essência. E sabe como é que você conhece a essência de alguém? Quando você senta e conversa. Nós temos pessoas aqui que são muito melhores do que eu para dizer isso, de sentar e escutar um ser humano falar. São anos e anos e anos de aconselhamento, horas e horas e horas intermináveis, ouvindo. E você começa a conhecer um pouco a essência do ser humano. E quanto mais a essência do ser humano você conhece, mais amor por Deus você pega. Mais apaixonado pelo Senhor você fica. Porque você começa a imaginar que não poderia ninguém amar ao ser humano se não fosse Deus. Ninguém poderia olhar para nós e ter tanta compaixão e misericórdia, apesar de nós, se não fosse o próprio Deus. E todas as vezes que você vive essa realidade, você passa a desenvolver uma parceria com Deus da seguinte maneira: não é Deus faz o que eu quero, e muitas vezes não é o que eu faço o que Deus quer. Mas se eu fizesse todas as vezes o que Deus deseja que eu fizesse, minha vida mesmo seria muito diferente. Agora, como as coisas não são dessa forma, assim mesmo como a Roberta disse aqui no começo, e o ser humano ele tem a tendência natural de desobedecer. E sabe por que ele desobedece? Porque vem desde o jardim do Éden. A gente querer ter o controle. Porque Deus deu o controle para o ser humano. Você controla, você sujeita, você vai governar sobre todas as coisas. Só que quando o ser humano sai dali, aquilo fica na sua essência. O que eu quero dizer para você hoje é que nessa parceria que você desenvolve com Deus todos os dias, nesse relacionamento, você precisa aprender que tem coisas que Deus mostra, tem coisas que Deus não mostra, e tem coisas que você vai morrer sem entender, mas Deus não vai esperar que você abandone essa parceria por conta disso. Porque se você quiser entender tudo, você vai morrer frustrado e não vai entender. Agora, se você entender que mesmo sem saber de tudo, Deus que você serve não deixa de saber de todas as coisas, nem perde o controle, a sua vida ela se transforma em algo menos pesaroso. Você passa a não levar as coisas tanto para o lado pessoal. Sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente passa por algumas coisas e a gente leva para o lado pessoal e diz assim: Senhor, por que está acontecendo isso? Se o Senhor realmente tivesse no negócio, não poderia estar acontecendo isso, porque as coisas de Deus trazem paz e não acrescentam mal ou dores. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O caminho da redenção percorrido por Cristo foi um caminho de paz no meio da dor. Foi um caminho de paz no meio da adversidade. Porque a própria palavra diz que Jesus fazia coisas que era a própria paz que excede todo o entendimento no meio do caos. Assim como foi pregado que ele teve a capacidade de deitar a cabeça numa almofada dentro de uma galé de pesca,
no meio de outros barcos e no meio de uma tempestade, dormir. Mas a tempestade pegou todos, não pegou só eles. E todos ficaram apavorados. E essa palavra, ela mostra que lá atrás, no Velho Testamento, o Senhor já mostrava sinais muito claros de que Ele não ia dizer todas as coisas, mas é que Ele deixaria conosco a possibilidade de nós respondermos. Tem coisas que só vai acontecer na sua vida se você se posicionar. Tem milagres que você nunca vai ver se você não se posicionar. Tem portas que nunca serão abertas se você não bater. Tem portas que nunca serão fechadas se você não fechá-las. Sabe por quê? Porque o livre-arbítrio e o poder de Deus, eles andam juntos, lado a lado. Jesus Cristo teve um nome dado acima dos céus e embaixo da terra como o maior nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E mesmo assim, Ele teve o livre-arbítrio. E na sua decisão de ir até a morte de cruz, o poder de Deus se aperfeiçoou naquela cruz, na sua fraqueza. Porque quando Cristo diz ao Pai, naquele patíbulo: por que me abandonastes? Ele, sabendo da glória de um Deus santo, ele ainda sentiu a ausência. Na sua resposta, ele poderia dizer: você me abandonou com isso? Ao invés disso, ele fez: não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. A ti eu entrego o meu espírito, está consumado. Quando você vai para o Velho Testamento e você vê a história de Eliseu e dessa viúva, as coisas são tão semelhantes que a gente vê que Deus nunca perde nada no controle. Quando essa mulher, ela chega para ele e diz assim: tudo que eu tinha eu perdi. Se você pegar o Novo Testamento, os religiosos achavam que eles tinham alguma coisa, eles não tinham nada. Porque os próprios religiosos e a vida que eles viveram foram responsáveis pela crucificação de Jesus Cristo. Quem crucificou Jesus foram os judeus religiosos. Quem matou o Messias não foram os ímpios. Quem envergonha o nome de Cristo não são os ímpios, são os cristãos. Porque quando você entende que nós somos embaixadores, e no nosso posicionamento e nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio, da honra que deveria ser dada ao nome acima de todo nome, nós entendemos que o nosso Deus não mudou. Quando você olha o que Eliseu viveu, a palavra de Deus diz que aquela mulher simplesmente, ela diz: você conheceu meu marido foi um bom homem, mas sabe o que aconteceu? Eu não tenho mais nada, e agora os credores vão vir buscar os meninos, os meus filhos vão ser servos, porque era assim que funcionava. Tem dinheiro para pagar a conta? Não? Beleza, vai ser escravo, e está tudo bem. E aí ele olha para ela e diz assim: mas o que eu vou fazer por você? O que eu posso fazer? Imediatamente ele faz uma pergunta para ela: o que é que você tem? Já parou para pensar quantas vezes nós nos dirigimos a Deus como essa mulher se dirigiu ao profeta? O que é que você pode fazer por mim? Eu preciso desse escape, desse livramento, dessa porta. O que é que você pode fazer, Deus? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes por dia nós fazemos isso? E é interessante que o próprio Deus, porque o profeta, ainda mais Eliseu, ele era a boca de Deus na terra. Então, falando como o próprio Deus, ele diz: o que é que eu posso fazer por você? Lembra como Jesus fala para o cego: o que queres que eu te faça? As coisas são tão lineares no mundo espiritual, que é por isso que a gente às vezes não sabe como é que o diabo sabe das coisas, e a gente se ilude,
e diz assim: mas só pode ser Deus, porque se Deus é que sabe de tudo. Não, o diabo é mais velho que a criação do mundo, ele está aqui, já estava aqui antes. Quando a sua primeira geração nasceu, ele já estava aqui. E ele sabe exatamente tudo que aconteceu com você e aconteceu com os seus, desde a criação. E tudo está anotado e guardado, porque ele é destituído da graça de Deus, para não usar o termo correto. Mas uma coisa que ele tem é paciência. E ele vai anotando tudo. E quando nós nos deparamos com situações que nós somos afrontados, ele cobra coisas, ou nos engana com falácias, com falas, que nós achamos que, será que não é Deus? Não, não é Deus. Não é Deus, porque Deus não larga de ninguém. O próprio Davi dizia, sendo um homem, reconhecido como um homem segundo o coração do Pai, de Deus, ele diz: a um espírito quebrantado, um coração contrito, tu não desprezarás, Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece a gente. O Senhor sabe o que nós somos. Foi o Senhor que criou. Ninguém conhece mais a sua criatura do que o Criador. Sabe que o diabo não conhece o ser humano? Porque não foi ele que criou. Sabe que ele odeia o ser humano porque não foi ele que fez. E sabe que ele odeia o ser humano? Porque o ser humano foi criado por tudo aquilo que ele odeia. E ele odeia Deus. E o que nós precisamos entender essa noite é que em muitos momentos das nossas vidas a gente chega que nem essa mulher. E a gente fala para Deus todos os dias: você quer que eu te faça? E aí Deus vai te responder do jeito que Ele respondeu. Olha o que ela fala: não tenho nada, eu tenho apenas uma botija de azeite. Quantas botijas ela tinha? Uma. Senhor, se o Senhor pelo menos abrir uma porta, se o Senhor pelo menos me mostrar uma direção, se o Senhor pelo menos me responder, eu sei que eu posso chegar. Mas o ser humano muitas vezes ele não quer ele quer o milagre pronto. Para você viver o milagre pronto, você precisa conhecer o Deus do milagre na intimidade. Esse homem, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha um aval de Deus. Mas ele foi pego de surpresa inúmeras vezes. E todas as vezes ele foi pego de surpresa por mulheres. Justamente pela dificuldade que a religião impunha desse relacionamento. Como é que uma mulher e um homem, como é que eles falam? Mulher nem era ouvida na religião. E aí de repente a mulher afronta ele e diz: você conhecia meu marido? Ele morreu, e agora? Ele falou: o que você quer que eu te faça? Me diz o que é que você tem em casa. É tipo assim, deixa eu ver se te dá uma ideia. Hoje, se a gente trouxesse para 2024, a gente ia falar assim: vamos trazer para a reunião dos empreendedores, vamos ver o que é que você vai fazer com esse rolo de lã que você tem aí, com essas 2 agulhas. Vamos ver se nós vamos desenvolver uma empresa gospel evangélica para o futuro dos cristãos da nação do dia de amanhã. Porque hoje é tudo assim, irmãos. É mais fácil você fazer isso do que você crer que Deus tem a tua resposta. É mais fácil você buscar coisas desse tipo, que você, na verdade, está fazendo assim com o irmão. Eu sei que tudo está mal, mas vai ficar tudo bem. E o Senhor abomina isso. Ele não gosta. Se você tem alguma coisa que você possa fazer, você tem que fazer. Você não pode desprezar, nem dispensar. E o próprio profeta não podia dispensá-la. Sabe por quê? Era aquilo que ele representava. O que é que vão dizer do profeta? Se o profeta não tinha o que falar da parte de Deus. Sabe o que acontece hoje? Às vezes a gente precisa entender que para você falar de Deus, você só precisa abrir a sua boca. Porque o Espírito Santo diz: abra a tua boca e eu encherei. Mas as pessoas não querem mais só abrir a boca. Porque abrir a boca dá trabalho. Porque abrir a boca é resultado da sua vida. Então é mais fácil eu pegar algo pronto. Porque se eu pegar algo pronto, eu não preciso ter trabalho.
Agora, se você não tiver trabalho de se relacionar com Deus, para que você quer viver com Ele? Já parou para pensar? Essa mulher chega para um profeta que foi provavelmente referência para o marido dela. Ele poderia simplesmente sair e dizer: olha, não posso fazer nada. Mas como é que ficaria? Ela falou com ele como um homem de Deus, ela precisava de uma resposta. A palavra de Deus diz que a única coisa que ela tinha na casa dela era uma botija com um pouquinho de azeite. É interessante que Eliseu diz para ela: faz o seguinte, vai nos vizinhos, pede a eles vasilhas, vazias. E por que ele faz isso? Para não chamar atenção. Deus, quando vai fazer um milagre, Ele não vai chamar atenção. Quando Deus está mudando a sua história, Ele não vai chamar a atenção das pessoas que estão em volta. Quando Deus está reescrevendo a sua história, Ele não vai chamar a atenção dos seus vizinhos. Desculpa, nem dos seus familiares. Quando Deus tem um plano novo na sua vida, é com você, individual, pessoal, intransferível. Sabe o que Ele fez? Ele falou: vai e pede vasilha vazia, porque vasilha vazia não vai chamar a atenção de ninguém. Porque a vasilha ela podia ser para água, para azeite, para terra, fosse o que fosse. Então ele diz: vai lá e pede. E os meninos saem, os filhos, e vão nos vizinhos, e talvez digam: dona fulana, minha mãe pediu não sei o quê, senhora tem uma vasilha vazia. Seu João, se eu tenho uma vasilha vazia. Fulano, você tem uma vasilha vazia? Tenho. Eles deram de bom grado, porque ele não pediu nada, para não chamar atenção. O grande problema aqui para nós, quando Deus diz algo desse tipo para nós, parece ser tão pouco, porque se a gente não enxerga logo de cara o milagre ou a luz, a gente acha que Deus não está no negócio. É como se Deus fosse chegar atrasado. Por que Deus chega atrasado? Porque sou eu que marco o relógio e ponho no meu cronômetro e digo: o Senhor tem tempo e hora para chegar. Mas quando Ele chega, aquilo que eu dizia: se o Senhor não chegar até hoje, meio-dia eu vou morrer. Ele chega à meia-noite, você está vivo. E o pior é que você está murmurando do meio-dia à meia-noite. E aí você fala: ué, você não ia morrer? Não morri não. Ué, e o milagre? Nem aconteceu. Mas você não ia morrer? Não morri. E Deus fez o milagre? Fez. E aí sabe o que a gente faz? No próximo a gente não aprende. E aí a gente antecipa o cronômetro, porque já que nesse ele veio, no próximo ele tem que vir mais rápido. É assim que a gente tenta viver essa parceria, quando na verdade a palavra de Deus diz que antes do milagre chegar, Ele pediu duas coisas: tudo que você puder trazer de vasilha, e a segunda: fecha a porta da tua casa. Só depois que você vai ver o agir de Deus. Sabe por que Ele pediu tudo que podia? Porque tinham duas coisas que aquela mulher precisava fazer. Uma era resolver a vida dela, e a outra ser sustentada. Para que ninguém viesse bater na porta e ela abrisse a porta e todo mundo visse aquele monte de vasilha. Jesus falou o quê? Quando o Pai abre, Ele aplana o caminho e vai adiante, só para que a gente possa passar sem tropeçar. O que o profeta fez? Vai, vende, paga, se livra, e o que sobrar, viva você e os teus filhos. Só quando não tinha mais uma vasilha para colocar azeite, é que parou de sobejar. Sabe qual é o problema? Nós só queremos colocar azeite na medida daquilo que a gente enxerga. A gente não quer obedecer e não quer fazer da forma como Deus diz. Eu sou um só. Mas sabe qual é o lindo?
Quanto mais Ele te enche, você transborda, mais Ele enche. Quanto mais você transborda, mais Ele enche. Quanto mais Ele transborda, mais você enche. E sabe o que é lindo? O azeite é novo, a unção é fresca. Sabe o que acontece? Cristo é novidade de vida. Ontem você viu uma coisa, hoje você vê outra, amanhã você vê outra, depois de amanhã você vê outra, depois de amanhã você vê outra. Você vai passar por luta, vai passar por adversidade, vai ter dias na sua vida que você vai ter dificuldade de dormir. Não tem problema. Uma noite de sono não vai roubar a sua vida. O problema é quem rouba a sua vida, achando que você precisa dormir todas as noites. O problema não é você passar por luta. O problema é você não ter socorro. Aquela mulher sabia que tinha um homem que podia fazer a diferença. Ele era a voz de Deus na terra. Sabe por que Deus fez um milagre, assim como foi dito aqui no começo, na abertura do culto? Porque ela obedeceu. Vá e peça jarros vazios. Eles pediram. A Bíblia não mostra ninguém dizendo: o profeta pediu para você emprestar umas vasilhas para minha mãe. Sabe o que a gente faz? Eu fui lá na igreja e eu recebi uma palavra. E a palavra que eu recebi, Deus disse que vou prosperar 30, 60 e a 100 por 1. E aí eu queria saber se você pode me emprestar um jarro. Acabou, ninguém vai te prestar nada, irmão. Sabe por quê? Que a gente precisa fechar a porta. A gente precisa parar de entregar o milagre de bandeja. A gente precisa parar de perder a bênção na véspera. A gente precisa parar de experimentar pão de dores, quando na verdade as vestes são vestes de alegria. A gente precisa parar de ter medo, de esperar por aquele que não falha e não falta. Na antecipação e na insistência de querer chegar na nossa hora. Aqueles meninos podiam ter posto tudo a perder dizendo: ei, tem uma vasilha aí. Não, só tem uma com azeite. Pode ser essa mesmo. Não, mas eu não posso dar, mas minha mãe está precisando. Não. Eu imagino eles dizendo: olha, tem que ser vazio. Não pode ter nada. Mas por que será que essa mulher quer tantas? Não interessa. Não importa. Eles entraram, a palavra de Deus diz que eles fecham a porta. Quando eles fecham a porta, começa o processo do milagre. O processo do milagre na sua vida vai começar quando você fechar a porta para aquilo que não diz respeito a Deus. Desculpa, nós estamos chegando num tempo da humanidade onde nós vamos ter que fazer diferença. Não sou eu que faço, é Deus que faz de corações. E fazer a diferença é escolhas. A palavra de Deus diz no Salmo 1, verso 1, tem coisa que não dá mais para se assentar. Não dá mais para me deter. Sabe por que não dá mais para se assentar e para se deter? Porque se você quiser ouvir a voz do Altíssimo, você não pode estar sentado em alguns lugares. Porque Deus fala, Ele fala, mas desculpa, irmão, a mula também fala, e o dia que você achar o nome da mula na Bíblia, você vem me apresentar. E duvido que quando você chegar no céu, você vai falar: oi mula, tudo bem, eu sou Alessandro. Duvido que ela vai estar lá para falar. O que nós precisamos entender muito claro, nós estamos chegando num tempo da história, onde Deus vai fazer a diferença. E Ele vai fazer a diferença nas vasilhas vazias, ao invés de algumas vasilhas que hoje parecem ser tão cheias. De alguns vasos que parecem hoje estar sobejando, mas eu digo a você, que Ele vai fazer a diferença naqueles que obedecerem, e diante da presença dEle, permanecerem. O que nós precisamos entender como igreja, cada vez mais e a cada dia, que a palavra de Deus diz, que quando aquela mulher fecha a porta, o milagre começa a acontecer. E eles pegam de uma única vasilha, e não se iluda, porque ela disse que só tinha um pouquinho de azeite. Sabe o que é engraçado? A própria vasilha onde tinha azeite não transborda. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Talvez na sua vida você nunca veja o transbordamento, mas você veja transbordar na vida dos outros. É simples assim. E aí são escolhas. E eu posso dizer para Deus: se o Senhor não transbordar na minha, eu não quero ver na dos outros. Você pode ser um egoísta espiritual. Ou você pode ser um servo, uma serva de Deus, e dizer: ainda que seja, me usa como um vaso e um instrumento, que eu possa ver o milagre na vida dos outros.
Se eu mesmo não enxergar na minha vasilha ela transbordando, que ela nunca falte o azeite da unção. Porque eu não preciso olhar no espelho e ver transbordando, eu só preciso ver a tua glória. Eu nunca preciso sentir transbordar, eu só não posso sentir falta da tua presença. Quando você entende isso, Deus pode te usar. E aí Ele pode chamar você, como Ele fez com o profeta. E Ele pode única e simplesmente dizer para ela: o que é que você tem? E a pessoa pode dizer para você: eu tenho um pouquinho de fé. Foi ela que me fez vir até aqui. É só o que você tem? É só. Então vou fazer a seguinte, filho. Vai lá na sua casa, fecha a porta, vai lá no seu quarto, se enfia lá dentro e começa a derramar dessa fé, e vai enchendo todos os cômodos da sua casa, até que eles transbordem, até que você mesmo andando na sala, no corredor, nos quartos, você sinta a glória de Deus. E as pessoas, quando elas se achegarem, elas digam: que lugar é esse? O que é que você tem feito nesse lugar? Eu não tenho feito nada. Eu tenho pego um pouquinho de azeite que tem em mim e eu tenho transbordado. Porque esse é o segredo. O ser humano está esperando transbordar para fazer. O ser humano está esperando que a sua botija ela encha. Sabe por que as pessoas continuam vivendo nos lugares errados, sem viver a glória de Deus, ou está fazendo a obra de Deus? Porque elas estão esperando confirmações que são sobrenaturais. Elas estão esperando anjos virem montados, como se fossem estrelas, dizendo: meu filho, é chegado a hora. Quando na verdade a palavra de Deus grita há 2024 anos, na simplicidade. Eu só preciso de um pouquinho de azeite. E é só uma botija, é a minha, é a sua. E quando você começar a derramar, você vai enchendo outras, e outras, e outras, e outras. E aí você vai dizendo para Deus: como pode? Como pode? Como pode tão pouco fazer tanto? Esse é Jesus. Você está entendendo como Deus não perde nada? Como o Velho Testamento e o Novo estão ligados. Como Jesus, sendo o único, Ele conseguiu fazer tantos, porque Ele pegou a única botija que Ele era, e Ele transbordou nos outros. Você está vazio? Eu te encho. 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 Mas como é que você sabe que Ele fez isso? Porque Ele disse para Pedro: tu me amas. Ele não perguntou se Ele ia fazer a obra, só perguntou se existia amor. Tu me amas? Eu te encho. Cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, tu sabes de tudo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Cristo deu de si era o que Ele tinha dentro. O que Deus espera de você é o que tem dentro de você. O que nós precisamos ser é obedientes a essa palavra. É para transbordar? Eu vou transbordar. Ah, mas se não está 100%, a vasilha não vai estar 100%. É só precisar de um pouquinho de azeite. E se você tiver um pouquinho de azeite, é isso que Deus vai fazer. Se você entender o que é na fraqueza, é que sois fortes, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, você vai entender o que significa não parar. É simples. Só um pouquinho, Pai. Só um pouquinho. Quanto tempo dura? 40 minutos? Me dá só um pouquinho de azeite.
só um pouquinho, e me deixa transbordar, me deixa fazer, e Deus vai fazer. Por quê? Porque o Senhor tem planos. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, esse lugar nasceu no coração de Deus. Esse lugar vem há 12, 13 anos quase, dando um pouquinho de azeite e enchendo outras vasilhas, para que você encha outras. Servir é uma honra, é uma alegria. Sabe por quê? Porque o teu resultado está nele. E sabe qual é o resultado? Ele nunca te abandona. É impressionante. Ele nunca te abandona. Nunca. Que essa noite você possa entender que a hora que você resolver e falar, não quero mais transbordar, o azeite para. É simples assim. Não tem mais para onde dar. Ele vai cessar. A escolha é nossa. Até onde a gente quer ir. Até onde Ele pode ir. O que é que nós queremos viver? Eu louvo a Deus porque o Senhor tomou a vida da Viviane aqui. E alguns meses atrás eu já tinha dito para ela que o Senhor tinha mostrado. Já estava na hora, de sair das férias. Seja bem-vindo de volta. Nós precisamos de outras vasilhas para encher outras vasilhas. Já entendeu onde Deus vai chegar, né? Simples. Tão simples. É assustadoramente simples, né? Alguém te pediu alguma coisa? Te obrigou a fazer alguma coisa? Onde você deixou o seu currículo quando você chegou? Não trouxe, irmão? Oh, meu Deus. Nós precisamos chamar a diretoria do RH. A gente está com a gente não tem RH. Poxa. É simples assim. Vai servir quem quer. Vai ser vasilha quem quer. Só nunca diga. Só tem um pouquinho de azeite. É só o que Deus precisa. Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Põe a mão no coração. Fala com Deus aí onde você está. Nós estamos às portas. Semana que vem a gente começa. Nós vamos mergulhar águas mais profundas. Eu não sei onde nós vamos chegar, mas a gente vai mergulhar. Deus está preparando a igreja já faz alguns meses para isso. Nós vamos chegar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Prepara-nos para mergulharmos, Senhor, a essas águas. A profundidade que o Senhor tem. Há homens e mulheres aqui, Senhor, que precisam desse rio. São chamados e escolhidos pelo Senhor.
São vasilhas, Pai, que em muitos momentos têm se acomodado e parado, esperando grandes sinais e confirmações. Pai, faz a diferença. Toca-os pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu sangue. Ajuda a Tua noiva, Senhor, nessa nova campanha. Nós queremos o Senhor. Nós vamos mergulhar, Senhor, e vamos fechar num processo de imersão, Pai, onde nós queremos sentir esse rio, onde nós precisamos dele. Ajuda-nos, e certamente nós vamos chegar, Pai. Vamos fazer desse louvor a nossa oração.